em paz. Que nós vamos aqui começar a falar sobre a sabedoria que restaura o lar. É um assunto que nós falamos o tempo todo, né? Nós estamos sempre falando, lá no grupo de vocês, eu mando o tempo todo, falando sobre isso. Que é a forma de falar, de dialogar, sem ferir, sem destruir. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O que a gente tem que começar a entender é que o chamado, a restauração começa em você. Eu sempre falo com os meus pacientes, falo com vocês, as mulheres que estão no grupo, que é você que está aqui. É você que está alcançando esse entendimento, esse esclarecimento, esse conhecimento. Então, se você está aqui, a missão é sua. É você que tem que começar a fazer o que precisa fazer, o que é necessário. E eu quero começar dizendo aqui para vocês com toda a verdade do meu coração, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Talvez vocês que me mandaram tantas questões, tantas situações de conflitos sobre relacionamento, sobre não conseguir ter um diálogo com o marido, não conseguir deixar de ser omissa ou não conseguir deixar de ser tão agressiva, irada, esbravejar, é porque você está tentando mudar o seu relacionamento, mudar o seu casamento do jeito errado. Se você não fizer da forma certa, vai só piorar. Você só vai fazer com que o seu marido se distancie de você, ao invés de fazer com que ele se aproxime de você. Então, às vezes você fica esperando que o seu marido mude, que ele reaja, que ele enxerga, que ele tenha clareza e consciência de que ele precisa mudar. Mas o tempo todo você fica criticando esse homem, cobrando, apontando, o tom de voz com aspereza. E isso não vai gerar clareza e conexão. Ou seja, você não está acessando o consciente desse homem, o intelecto, a inteligência dele. Você está fazendo com que ele se feche. A gente vai falar muito disso hoje. Então, o tom áspero vai gerar nesse homem arrependimento. Ao contrário, só vai gerar mais resistência. Ele vai ficar cada vez mais resistente em relação ao que você está falando, porque ele está bloqueado. Se você vai falando coisas ásperas, apontando, acusando, isso não vai fazer com que ele pense, com que ele reflita. Então, eu já começo aqui essa live, com todo amor, como eu disse para vocês, com toda firmeza. Dedo apontado, fecha coração. Crítica constante emburrece o diálogo, porque a pessoa não consegue pensar quando ela está sendo afrontada. Ela está num momento, ela se coloca numa situação de defesa, Pensa comigo. Se qualquer pessoa for começar a te afrontar, a te afligir, a apontar, a falar coisas negativas a seu respeito, o que você faz nesse momento? A não ser que você seja uma pessoa extremamente madura, tá? E esse não é o caso da maioria das pessoas. Instantaneamente, você vai se armar. E na sua cabeça aqui tudo fecha, fica nebuloso. Tem pessoas que não conseguem nem pensar o que vai responder. Outras se tornam extremamente agressivas conforme a pessoa. A forma que essa pessoa foi construída, conforme o caráter dessa pessoa, os traumas que ela viveu, que isso a gente não vai entrar aqui hoje, gente, porque não é o caso. É a forma que ela vai reagir, é como ela vai ser reativa àquela situação. Então, o que você precisa entender de novo, dedo apontado, críticas, não vai fazer com que ele se abra. Ao contrário, vai fechar esse coração. Essas críticas constantes vai emburrecer o diálogo de vocês, tá? Então, Deus, preste atenção numa coisa. Deus não te chamou para guerrear contra o seu marido. Essa é uma das primeiras coisas que parece tão óbvia. Eu sei que nem sempre é fácil, mas parece tão, clara. Deus não nos chamou para sermos guerreiras dentro da nossa casa. Essas guerras que eu estou dizendo, não guerreiras. Guerreiras temos que ser, mas para a coisa certa, para o que vem de fora, para aquilo que quer atingir o nosso lar. Não criar uma guerra dentro do nosso casamento. Deus nos chamou para ser o quê? Adjuntora. Deus te chamou para ser ponte, para ser um espaço de acolhimento e de paz. É para isso que Deus nos chamou. Então eu sei que às vezes você está cansada. Estou cansada, eu já fiz tudo. Eu entendo, com todo amor, com todo carinho, eu lido com isso diariamente, com casais que estão em guerras. Você olha para o seu casamento, você só vê desgaste. Eu trato casais com 30 anos de relacionamento que viveram em guerra a vida toda. Você tenta falar, tenta dialogar, dialogar entre aspas, porque diálogo não é isso que vocês fazem. E tudo vira briga. Às vezes você até se silencia mesmo, mas dentro de você está uma explosão, uma turbilhão de frustração. Dentro de você está aquilo
não me vê, não me enxerga, não me entende. E parece que quanto mais você se esforça, mais as coisas ficam ruins e mais vocês se distanciam. Então, antes de qualquer coisa, respire e tenha essa clareza. Você não está no seu casamento para guerrear com seu marido. Não é o fim. Tem esperança, mas você precisa aprender a lutar do jeito certo. Você está lutando do jeito errado. Quando você tenta mudar um homem na força da crítica, você só faz com que ele se feche. De novo, eu estou sendo redundante e vou ser o tempo todo. Tem uma parte na palavra, em Provérbios, que está escrito assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Então, a crítica como arma não vai funcionar. A crítica não convence. A crítica só distancia. Você não vai transformar o seu marido gritando com ele. Você não vai alcançar o coração dele apontando e jogando a culpa toda nele. O que vocês precisam entender, gente, é que a crítica, mulheres de Deus, meus amores, se você está aqui, eu sei que você está querendo, buscando mudanças. A crítica, ela é como um martelo em porcelana, tá? Olha isso. Você pode até ter razão no que você está dizendo, mas você está destruindo tudo ao seu redor. Você acha que você está sendo firme, mas você está sendo dura. Dureza, minha irmã querida, não transforma. Dureza endurece. E você talvez está dizendo, mas eu tenho razão. Tudo bem, você pode até ter razão. Mas a razão sem sabedoria, a razão sem prudência, vira destruição. A razão sem temperança vira caos. Você pode até estar dizendo a coisa certa, mas talvez você está falando do jeito errado, na hora errada, com o tom de voz errado. Às vezes você nem fala, mas toda a sua expressão, o seu olhar é duro. Então, de novo, a crítica não faz com que o seu marido compreenda, entenda o que você está falando. Sabe por quê? Porque o homem, ele não é acessado pela crítica. Na verdade, nenhum de nós somos. Mas, em especial, o homem, ele jamais vai aceitar que ele está errado, se você não falar da forma correta. A crítica vai bloquear o acesso ao coração. E o coração do homem, ele não responde a gritos, a cobranças. Ele responde ao silêncio sábio, à palavra certa na hora certa, ao respeito, à forma branda e mansa de falar, que vai convidar esse homem a pensar. É aí que você acessa o raciocínio. O homem, assim que ele é criticado, ativa o instinto de defesa, como eu expliquei para vocês. Qualquer um de nós, quando somos criticados, o instinto de defesa, automaticamente ele é ativado. Quando você ataca, ele não pensa, ele vai se proteger. Eu falei isso no comecinho aqui da live. Então a mulher sábia, ela não esbraveja, ela edifica. E sabe o que ela entende? Ela entende que a maturidade dela é o instrumento que Deus vai usar para transformar o lar. Como assim, irmã May? A mulher madura, ela sabe a forma de falar, a hora certa de falar, o jeito de falar. É isso que uma mulher madura faz. E a maturidade, ela constrange a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa com quem a gente fala, da forma que a gente responde, as nossas atitudes, as nossas ações. Quando há maturidade, e o que é a maturidade, meus amores? A maturidade é a conversão, é Cristo em nós, para agir da forma correta, da forma certa, com leveza, olhando aquele ser, não como uma coisa, mas como uma alma diante de Deus. Eu já fiz uma live aqui para vocês falando como Deus nos vê. Então uma mulher sábia, ela faz como está escrito lá em Provérbios. Ela medita, o coração do justo medita antes de responder. A boca do ímpio jorra maldade. Então a gente precisa, como mulheres sábias, edificadoras, ter sabedoria, paciência e fé. Deus não nos chamou para sermos juízas. Deus não te chamou para ser juiz do seu marido. Deus te chamou para ser abrigo, acolhimento. E você tem uma autoridade silenciosa, mas fortíssima. Essa autoridade de sabedoria, de paz, de presença. Não essa autoridade de mandar, de esbravejar, de querer ter o controle de tudo. Não é isso que eu estou falando. Isso é autoritarismo. Eu estou falando essa autoridade de acolhimento e de conduzir com firmeza, porém leveza. Quando você amadurece, quando você tem essa clareza, esse conhecimento, essa verdade implícita na sua vida, o ambiente da casa amadurece. Quando você está centrada, temperada, você convida o outro ao equilíbrio. É assim que funciona. Quando você perde o controle, parece que você arrasta tudo com você. Vai tudo por água abaixo. Você já percebeu isso? Quando você acorda azeda, com a cara fechada, emburrada, com a voz ríspida, a casa desanda? Para
aí para pensar. Aquele dia que você acorda a pá virada, que ao invés de ser sábia, você se torna tola. Aí você emburrece, né? Fica com a cara fechada, silencia, não responde, um silêncio frio. O que acontece? As crianças sentem, elas veem, elas percebem, não sabem o que fazer. O marido se fecha, o ambiente fica pesado. Mas quando você está ali, centrada, prudente, orando, paciente, edificando com a palavra certa, a casa respira. A casa se torna um lar que acolhe. Então, se você soubesse, se você soubesse, e hoje você vai começar a entender isso, o poder que Deus colocou em você, o poder que a mulher tem, o poder de transformar tudo dentro do seu lar. A mulher tem o poder de transformar o clima da casa, o caos da casa, né? Ela dá segurança para o marido dela só pela forma que ela olha, só com o olhar para esse homem, ela consegue dar segurança a ele. Ela tem esse poder de ser ponte entre o seu marido e Deus. É isso que nós somos, é para isso que nós somos chamadas. Esse poder de ser abrigo, de ser sabedoria viva dentro da sua casa. E esse poder, ele não se manifesta com imposição, mas com maturidade, com paciência, mansidão, presença, escuta ativa, atenta, fé e oração. Então você pode ser e você é o instrumento de salvação do seu marido. Como assim, Marmeira? Eu vou salvar o meu marido? Ou vai salvá-lo ou vai jogá-lo no inferno. Porque você é a disjuntora desse homem. Você foi chamada. É a sua missão para estar ao lado dessa alma. Vocês são um só. Vocês se tornaram um só. Então, como eu sempre falo, existe aí você, seu marido, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Sempre há o terceiro. Se não for isso que está no seu relacionamento, é o outro, aquele que quer fazer a destruição dos lares. Porque o que a gente faz aqui diariamente? Por que eu criei esse grupo? E hoje, bacana, nós estamos com 500 mulheres nesse grupo, né? Glória a Deus. É o quê? É salvar lares, é deixar os lares solidificados, firmes na rocha, tá? Então, todo o seu esforço é um altar, é você estar construindo um altar diário, e não é em vão. Deus está vendo, Deus está enxergando cada coisinha que você está fazendo, cada dedicação, cada servir, em prol dessa alma e da sua família. Quantos exemplos que a gente vê de mulher que orou por anos, que esperou em silêncio, com sabedoria, se comportou com paz, em paz, e viu a transformação do marido, e alcançou a transformação do seu marido. Gente, isso é lindo. O marido incrédulo é santificado pela mulher crente, está escrito em Coríntios. Então você é o canal de salvação do seu marido. Você pode sim, com paciência, livrar esse homem de pecados terríveis, como o adultério, a traição. Sim, é responsabilidade nossa. Com sua oração, você pode libertar esse homem de vícios terríveis, como a bebida, a pornografia. Quantos casos eu já atendi de casais que o marido, ele era viciado em pornografia. Com sua maturidade, você consegue acordar nele, constranger esse homem a ser mais responsável, porque você é o instrumento de Deus, que Deus usa diariamente para levantar esse homem. Esse é o poder que Deus deu para a mulher. Ela é a disjuntora. Oi, minha cunhada maravilhosa. Amém, Claudinha, tudo bem? Lindeza, que bom que você está aqui. Mas isso não é na força, meus amores. Não é no autoritarismo. Isso é na fé, na sabedoria, no acolhimento, na mansidão, na paciência e na oração. Então a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É esse o poder que Deus nos deu, de ser abrigo, de ser ponte, de ser acolhimento, de ser sabedoria viva dentro da nossa casa. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa aprender a dialogar, aprender a acessar o coração masculino, o coração do nosso marido. Porque a forma de falar é de extrema relevância. A forma de falar é muito importante. Diálogo maduro tem elementos que a mulher sábia precisa dominar. Ela precisa aprender. Diálogo não é falar tudo que vem à sua cabeça. Diálogo é escolher a hora certa, a forma certa, o tom certo e a intenção certa. Não é tudo que você pensa que você vai falar. Você não pode ser movida pelos seus impulsos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e pelas suas sensações. Isso é ego, isso é razão e isso destrói. O tom de voz pode ferir muito mais do que as palavras. Cuidado com o seu tom de voz. Às vezes você não tem clareza e consciência da sua forma de agir, da sua forma de falar. O momento certo vale muito mais do que você ter razão. Cuidado com o silêncio frio, cuidado com a punição. Eu vou silenciar, não quero falar, não quero ouvir. E fecha, emburrece e distancia. Às vezes saindo até do próprio quarto e indo dormir em outro quarto.
Isso é punição. Punição não transforma. Então, diálogo não é gritos. Gritar para desabafar não é diálogo. Acusar não é diálogo. Jogar na cara não é diálogo. Falar de forma irônica não é diálogo. Repetir você nunca ou você sempre. Ou assim, você nunca se preocupa comigo. Ah, você sempre faz da mesma forma. Silenciar por raiva. Ou mesmo, acontece sempre. Eu te avisei. Lembra que eu falei? Eu falei, mas você não me ouve. O diálogo da mulher sábia é criar um ambiente receptivo. Escolher a hora certa. Depois de uma refeição, eu ensino sempre isso para vocês. Aquele momento que ele está relaxado, descontraído, que está tranquilo. Jamais vai conversar com um homem quando ele chega do trabalho. Ele acabou de chegar. Ele ainda não teve seu momento de bolha, que é aquele momento que o homem gosta de ficar sozinho, silenciado, pensando, só ele com ele. Ele precisa disso. Esse não é o momento. Se ele está com fome, não é o momento de falar nada. Aprenda a falar com ternura, com calma. Mostra para ele que você está ali para você ouvi-lo, não para você acusá-lo. Você quer saber o que ele pensa. Você quer saber o que ele sente. Expor sentimentos quando você vai falar sobre você. Não faça dramas. Seja inteligente, seja sábia. Use perguntas inteligentes ao invés de acusações. Preparou aquela comida que ele gosta. Arrumou a mesa com carinho. Depois do jantar, de repente as crianças já estão tranquilas, cada um no seu cantinho, no seu lugar. Aí é hora de você, de forma amorosa, acolhedora, com aquele olhar que o casal entende quando a mulher ou o homem eles têm algum problema, mesmo sem falar nada. Não é assim? Aí você olha para ele depois disso e fala, amor, hoje eu não quero falar muito. Eu quero te ouvir, meu amor. Eu quero entender o que você está sentindo. O que é que tem pesado em você? Sabe? Eu gostaria de entender o que eu preciso melhorar para fazer você ficar mais leve, ter mais leveza, levar a vida com mais tranquilidade. Eu sei que o seu fardo é muito pesado, você tem muitas responsabilidades. Porque só o fato de o homem saber que ele tem a responsabilidade do lar, de proteger essa família, e de ser o provedor dessa família, não só de alimentos, não só do que comer, mas de todas as outras coisas, de todas as outras coisas. De fazer com que essa mulher se sinta amada, segura, protegida. E ele percebe que essa mulher só está reativa. Ele se sente um incapaz. Ele se sente desvalorizado. Ele se sente um nada, como eu sempre ouço. Eu estou cansada de ouvir. Irmã Meire, eu me sinto um nada. Porque tudo que eu faço é motivo de reclamar. Eu não sei como fazer da forma certa. Então fala para ele o que ele é bom. Você é o homem que eu escolhi. Você é o pai dos meus filhos. Sim, você é um bom homem. Elogia, valida, elogia. Eu quero te ouvir. Para eu ser uma esposa melhor. Para eu te conhecer, porque a gente ama mais quando a gente conhece. Percebe isso? E eu estou aqui para te escutar de verdade. Porque nós estamos aqui para caminhar junto e eu quero caminhar com você do seu lado. Quando você faz isso, você chama esse homem. Você acessa o intelecto, você o chama para pensar, para refletir, não para se defender. Isso é sabedoria, isso é diálogo. Você precisa ter uma escuta atenta, uma escuta ativa, um silêncio, presença. Ouça com o seu coração. Olha para esse homem como uma alma diante de Deus que também sofre, que tem dores, sim, que tem cicatrizes. Olha para ele como uma alma, como Deus olha. Deus olha para cada um de nós todos os dias, vendo possibilidades. Porque é isso que Deus faz. Por que Ele nos dá todos os dias um novo dia? Porque Ele está olhando para nós, acreditando que há ali mais um dia para você mudar, para você se converter. Das suas mazelas, da sua sombra, dos seus vícios, dos seus pecados, dos seus erros. E às vezes a gente acha que pecado só é adulterar, roubar, matar. Não, filhas. Você está pecando diariamente quando você está jogando o seu marido no inferno. Quando você está distanciando o seu marido de quem ele precisa estar perto. Quando você deita de noite na cama e fala que está com dor de cabeça emburrada para você não estar com o seu marido cumprindo sua obrigação de mulher. Você está ali deixando uma brecha para o marido, para o adversário colocar a sua cunha. E depois que ele coloca, filha, só Deus para livrar. Tem algo que eu nunca esqueço. Que quando eu fui me casar, eu era uma menina adolescente, eu tinha 16 anos. E meu tio, que o senhor já levou, meu tio Valim, ele era ancião, antigo já. E ele falou para mim assim, minha filha,
E eu nem entendia o que ele estava falando ainda. Sabe por que eu não entendia? Porque eu só era uma menina de 16 anos e naquela época a gente não tinha informação como a gente tem hoje. E ele falou assim para mim: filha, eu vou te dar um conselho. Cada homem, cada ser humano é de uma forma. Talvez você tenha vontade de almoçar, mas não tem vontade de tomar café. Presta atenção, a sabedoria desse homem. Talvez você só almoça e você não janta, porque você não tem essa fome para jantar. Mas talvez você é um ser humano que você precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar. Sabe, minha filha, talvez o seu marido não precisa somente almoçar e jantar. Olha como ele disse para mim. Então, cuidado. Na hora eu nem entendi direito. Se o seu marido precisa de tomar o café da manhã, se ele precisa de almoçar e se ele precisa de jantar, seja sábia. Ofereça isso para ele. Aí ele foi lá quando o apóstolo Paulo nos ensina que a mulher, que o marido, eles precisam estarem juntos, não se distanciarem, a não ser de comum acordo. Mas depois de algum tempo, voltem a estarem juntos. E ele falou: nunca saia da sua cama, nunca saia da sua cama. Quando forem dormir, não importa como você está. Você pode estar até muita raiva do seu marido, mas não saia do seu leito, não saia da sua cama. Porque depois que o adversário coloca a cunha dele, minha filha, é como uma serpente. A serpente, quando ela olha para uma presa e que ela, com os olhos, ela atrai aquela presa, é assim que funciona. O passarinho está lá em cima, a serpente está aqui. E o pássaro vai descendo, 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 até cair dentro da boca dela. Desse jeito. Se não acontecer alguma coisa para a serpente desviar os olhos, ele vai direto na boca dela. Gente, eu nunca esqueci disso. Eu só era uma menina. E ele me deu muitos conselhos. E hoje eu estou aqui trazendo isso para vocês. O Senhor já o levou, vai fazer 4 anos. Ele era um tio como se fosse um pai. E perdoe-me. Lembrando dele, eu senti muita saudade. Porque estar com ele era um aprendizado diário. E lembrando dele, a gente lembra de tudo, né? Lembra do papai, que já foi, meu sogro, que o Senhor também já levou. E todos, de alguma forma, foram exemplos para nós, né? Então, ele me deu muitos exemplos, muitos ensinamentos. E outra coisa que ele me falou: filha, a mulher, ela tem que entender que se ela deixar lugar para o adversário entrar, por falta de cumprir com a sua responsabilidade, com o seu dever, ela vai ser cúmplice do pecado desse homem. E hoje eu sou especialista em relacionamento. A minha pós-graduação é em família, é em psicologia familiar. E hoje eu sei com clareza de que tudo que aquele homem ensinou sem estudo é tudo que eu aprendi. E verdadeiramente é o que a palavra fala, é o que a psicologia que ensina, mas de olhando junto com a palavra de Deus, olhando a alma do ser humano, diz: é isso. Você é responsável se você deixa de ser essa ponte, esse acolhimento. Se você deixa de cumprir com a sua responsabilidade, com o seu papel, com o seu chamado e com a sua missão. Entenda, seu marido é missão, ele não é seu inimigo. Você não está no casamento para vencer uma disputa. Não é para isso. Você não escuta, você não ouve para você rebater. Você escuta para você compreender. Muitas vezes, o que mais o seu marido precisa e o que ele espera de você é ser ouvido com carinho e com respeito. É só uma presença e uma escuta. É isso que ele precisa. E talvez você nunca deu isso a ele, tá? A mulher sábia, ela precisa e ela aprende e ela sabe a se calar por dentro enquanto ouve o que o outro está dizendo. Olha o que eu tô falando.
A mulher sábia sabe que ela precisa silenciar por dentro enquanto o seu marido fala. Ela não fica ensaiando respostas para dar respostas ao marido. Não. Ela está verdadeiramente ali presente para entender o que ele está falando. Não já pensando numa resposta aqui, o que é que eu vou falar para ele quando ele terminar de falar. Porque eu preciso falar alguma coisa para ele entender. Ele não vai entender. Não é isso que ele quer. Então, ser sábia é ouvir silenciando-se por dentro. Sem querer ter respostas prontas para dar para ele. Ensaiando respostas para dar para o seu marido. Em Provérbios está assim. O insensato revela logo a sua ira. Não é isso que o insensato faz? O insensato, ele já esbraveja, tudo que ele sente, tudo que ele pensa, ele vai soltando e falando, né? Mas o prudente não. O prudente, ele ignora a afronta. Por quê? Porque ele é sábio. Ele pensa antes de agir. Porque é isso que a prudência faz. A prudência, ela discerne antes de falar. Ela escuta antes de julgar. O prudente faz isso. Então deixa ele falar. Aprenda a ouvi-lo. Deixa ele desabafar. Depois, com serenidade, você vai dizer: meu amor, eu entendi. Eu te ouvi. E eu estou aqui para ser apoio. Eu não quero te mudar com minhas palavras. Não vai ser assim que você vai mudar o seu marido. Você vai mudar o seu marido com a sua maturidade. Quando ele perceber que você é sábia, que Cristo está em você. É assim que você vai mudá-lo. Eu quero te acompanhar, meu esposo. Entende? Eu quero estar do seu lado. Eu sou sua esposa. Com maturidade. Eu quero melhorar a cada dia. Você não foi colocada na vida dele à toa. Você é um canal, você é uma intercessora, como eu disse. Você é uma ponte, você é suporte, você é adjuntora. Como é que está escrito em Gênesis? Farei para ele uma ajudadora. Não é assim que está escrito, gente? Foi assim que Deus disse. Farei para ele uma ajudadora. Quem ajuda faz o quê? O que quem ajuda faz? Então, precisamos ter paciência, fé e precisamos orar, estar em constante oração. Essas são colunas que sustentam o caminho de uma mulher sábia. Paciência, fé e oração. Paciência para esperar, fé para você não desistir, para continuar. Oração para que você seja sustentada. Então aqui vai uma pergunta. Você ora? Você verdadeiramente ora por esse homem? Você ora de verdade para essa casa? Você sabe o que é orar de verdade? Nós vamos fazer qualquer dia desse uma live, eu já fiz, mas vamos fazer só sobre a oração. De que forma que você está orando? De forma mecânica? Senhor, eu não suporto mais esse homem. Senhor, eu só sofro com esse homem. Esse homem não me dá alegria. É assim que você está orando? Está orando errado. Está orando errado. Senhor, eu sei que não foi à toa que o Senhor me preparou esse homem. Se ele está do meu lado, Senhor, é porque eu preciso melhorar em muitas coisas. Então graças eu te dou por esse homem que o Senhor me deu, por essa família que foi constituída pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu favor. E eu sei, Senhor, que a partir do momento que eu começar a ser mais edificada, mais sábia, melhor ainda meu marido será. E eu te dou graças por esse homem que o Senhor me deu, porque ele tem me feito a cada dia mais ser útil na tua presença, sacrificar a minha carne. Porque é isso. O que você acha? Tu és poderoso, tudo é o Senhor, príncipe da paz. Tu conhece tudo, tu formou tudo, engrandecendo ao Deus que nos fez e que tudo nos deu. E eu sei, Senhor, que querendo o Senhor operar, nada impede. Tem algumas coisas que eu não consigo lutar, Senhor, porque se for com a força do meu braço, eu vou colocar tudo a perder. Mas sabe, nessa situação assim, às vezes eu me sinto assim. É assim. Agora você ora, ajoelha. Você nem fala o que você precisa. Você nem confessa os seus pecados. Você já traz logo o erro do outro. Você confessa o seu pecado na presença de Deus? Você verdadeiramente se ajoelha e fala: Senhor, perdoe-me por isso, 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 isso. Hoje meu esposo chegou, Senhor. E eu fui uma insensata ao invés de ser sábia. Ao invés de acolhê-lo com carinho e com amor, eu silenciei. Eu não o recebi como uma mulher sábia deve. Vocês estão entendendo? Então a oração é com fé, esperança, acreditando que Deus está agindo, que Deus está fazendo, mesmo quando você não está vendo. É fé, esperando, orando, entregando diariamente. Sabe, uma vela? Essa semana eu falei muito sobre isso.
com os meus pacientes. O que uma vela faz? Vamos pensar aqui comigo. O que é que uma vela faz? Uma vela ilumina. Mas para que essa vela dê luz, ela precisa ser consumida. Ela vai derretendo, ela vai deteriorando, ela vai se consumindo para iluminar o outro. É isso! Uma mulher precisa saber que ela é sacrifício vivo todos os dias, em prol da sua família, em prol do seu marido, em prol do seu relacionamento, para ser uma serva de Deus. Olha só, vamos lembrar de mulheres, algumas mulheres da palavra que eu falo sempre delas aqui. Ana orou. Ana não podia ter filhos. Quanto tempo Ana orou por um filho? Quanto tempo Ana chorou? Quanto tempo Ana foi aos pés do Senhor por conta de Penina? O tanto que Penina, ela era insuportável com Ana. O que ela fazia com Ana? Ela humilhava Ana, ela inferiorizava Ana. Ela fazia Ana se prostrar, se ajoelhar, porque ela tinha muitos filhos e naquele tempo uma mulher que não tinha filho, ela não era nada. Como ela era incompreendida. Mas ela não desistiu. Ela estava em amargura de alma e orou ao Senhor chorando copiosamente, tanto que o sacerdote Eli a teve como embriagada. Não foi isso? E a resposta veio. E veio com abundância, porque Deus nos dá com abundância quando Ele percebe que nós verdadeiramente estamos fazendo a sua vontade. Veio Samuel. Deus deu a resposta. Deus nunca nos deixa sem respostas, mesmo quando nós achamos que o Senhor está em silêncio. Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Gente, essa live era para terminar mais cedo, mas é isso que Deus está trazendo hoje. Quando nós passamos por uma prova muito difícil, materialmente falando, muito difícil mesmo, das coisas assim, nunca faltou o que comer, mas era uma situação extremamente difícil. E um dia, eu fui buscar uma palavra, e o Senhor disse assim na palavra. Eu morava em Cuiabá na época. Eu tinha Tayla bebê. E nós fomos no Pascoal Ramos congregar. Bom Paulinho, que hoje ele é ancião em Alto Piquiri, no Paraná, que leu a palavra. Eu tô trazendo aqui, gente, porque é só para contextualizar mesmo, tá? E foi tão lindo aquele dia que o Senhor deu na boca dele assim. Você está aqui. Você acha que o Senhor não está vendo? Que o Senhor não te dá respostas? É como se Deus estivesse silenciando ao seu respeito. E você não enxerga e não consegue ver nada. Para o Senhor te provar que Ele está vendo toda a sua situação e que Ele está trabalhando amanhã. Olha isso. Amanhã, a vizinha do lado, que nunca te cumprimentou, que nunca falou com você, vai até a sua casa, vai te oferecer laranjas e bananas. Gente, pensa isso. Como Deus é lindo. Vai te oferecer laranjas e bananas. Aceita, porque é um sinal que eu estou te assistindo, estou te acompanhando, estou trabalhando. Eu achei aquilo, falei, meu pai, né? Coisa linda. Fui para casa. No outro dia, eu ouço meu filho me chamar. Mãe. E sabe, mãe, né? Filho chama mãe. Que foi, filho? Que foi, menino? Mãe, Mateus, que foi, meu filho? Mãe, a vizinha quer falar com a senhora. Gente, sinceramente, na hora eu não lembrei da palavra. Aí eu fui até o portão, ela falou pra mim assim, vizinha, meu pai veio da fazenda, me trouxe muitas laranjas e muitas bananas. É muito, você quer um pouco? Gente, na hora eu fiquei assim, sem ação. Eu falei, sim, eu quero. Deus abençoe. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus, Ele está vendo tudo e Deus está agindo. A Sunamita, o filho morreu, mas ela não saiu se desesperando. Quando o filho morreu, o filho estava morto e ela disse, tudo vai bem, tudo vai bem. Ela sabia que gritar não ia resolver. Ela foi até o homem de Deus. Ela não gritou, ela não acusou, ela não murmurou, ela creu. Ela foi onde estava a autoridade espiritual e o filho viveu. Ruth, vamos falar de Ruth. Ruth perdeu tudo, tudo. E mesmo assim ela disse para a sogra, onde fores irei, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Gente, que fé. Ela foi fiel, mesmo sem saber onde tudo daria. Ela não sabia. Ela foi fiel à sogra. Seguiu para uma terra estranha. Não sabia o que aconteceria, o que ela ia encontrar. Mas ela permaneceu firme.
E Deus a honrou com um novo lar, porque é isso que Deus faz. E da linhagem dela viria o próprio Cristo, o nosso Salvador. Essas mulheres tinham algo em comum. Não se desesperaram, não se revoltaram, não reclamaram, não murmuraram, esperaram em Deus. E Deus honrou. Vocês estão entendendo? Então, meus amores, mulheres lindas, mulheres de Deus, paciência não é passividade, paciência é maturidade. Paciência é você saber que você é liberta. Paciência é saber o momento certo de agir. Eu não sou escrava dos meus sentimentos, das minhas sensações, da minha ira e do meu ego e da minha razão. Paciência é saber o momento certo de agir, o momento certo de se calar, de silenciar. É confiar no tempo de Deus, sem se tornar amarga, ranzinza no caminho. É isso. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Não é um minuto, não é um segundo. Até a vinda do Senhor. Então, se o seu marido está frio, né? Se o seu marido responde você com indiferença, como a Danúbia perguntou, como agir quando é o marido, quando é o homem que sai da cama? Seja sábia, vai até ele com carinho e com amor. Você é o homem da minha vida, você é o meu marido, você é o meu esposo. Eu não consigo dormir sem você estar do meu lado. Como é difícil fazer isso, não é? O errado é tão fácil fazer, mas o certo é tão difícil. Então, se o seu marido está indiferente, se ele está frio, é você a ponte, é você a disjuntora, é você que vai estar do lado dele, mostrando para ele que você é sábia, você é ajudadora. Farei para ele uma ajudadora. É você que vai continuar amando, dialogando com sabedoria, servindo com amor e orando com fé. Isso é paciência ativa, meus amores. Isso é plantar com lágrimas e colher com júbilo. É o que Ana fez, é o que Ruth fez, é o que a Sunamita fez. É como a vela, o exemplo da vela. É isso. E às vezes você está numa situação tão difícil que você não consegue, se você não tiver a ajuda de uma pessoa. E de repente as mulheres sentem vergonha de buscar ajuda. Não deve sentir. Nós devemos entender que ajuda é honra, é lucidez. Na multidão dos conselhos a sabedoria. Conselhos sábios, tá? Buscar ajuda de quem verdadeiramente pode te ajudar. Não sair contando a sua vida para quem às vezes você acha que vai te ajudar só para você desabafar e só vai piorar a sua situação. Talvez precise de um profissional que te ajude, busque. Alguém que tenha autoridade espiritual para te ajudar. Faça isso, tá? Então, para terminar, a restauração começa em você. A mudança é sua. Sozinha eu sei que você não restaura o seu lar, mas você não está só, Deus está com você. E através de você, as coisas começam a mudar, tá? Porque Deus não precisa que você seja perfeita. Deus não nos quer perfeitas. Ele quer que nós sejamos fiéis, Ele te quer fiel. Fiel na escuta, fiel na palavra, fiel na oração, na esperança. E quando você começar a fazer assim, o Senhor, nosso Pai Celestial, vai usar a sua maturidade para alcançar o coração do seu marido, porque é assim que acontece. E o seu lar será restaurado, porque você é uma mulher de paz, porque você é sábia, porque você é edificadora. A oração de uma pessoa justa é poderosa, ela é eficaz. Isso nós sabemos. Então seja a mulher que transforma pela firmeza serena, pelo olhar curado, pela palavra certa. O seu lar é um altar onde você está sendo santificada. Quando você se oferece em sacrifício, um altar ao Senhor, com tudo isso, você está sendo santificada e é isso que a gente busca aqui. Quando você amadurece, automaticamente você constrange e convida o seu marido à maturidade. Quando você silencia na hora certa, ele começa a ouvir, ele começa a compreender aquilo que ele nunca deu à sua escuta, porque ele estava bloqueado, porque você sempre agiu de uma forma que você fazia com que ele estivesse armado. E quando você ora, você está preparando o terreno para o Espírito Santo agir, transformar. Certo, meus amores? Então é isso. Seja essa mulher sábia que edifica. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Deus abençoe cada uma de vocês por estarem aqui. Muito bom mesmo. Vocês estarem aqui comigo e
Que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês. Que vocês permaneçam firmes em oração, vocês não estão sozinhas. Eu mando todos os dias, sabe? Lá naquele grupo, um desafio. Se você pegar aquele desafio, deixa 15 minutos do seu dia. Pega aquele desafio. Leia como se você estivesse fazendo uma oração. Anota o que você precisa anotar. Escreva sobre aquilo, medite naquilo. Você já fez o desafio do dia, certo? Muito bom estar com vocês. Deus abençoe por tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens maravilhosas que eu recebo.